Fala, estudante, bem-vindo a mais uma aula da professora Ivone Carvalho, aula de língua portuguesa. E o tema será fato ou opinião? Você sabe identificar um fato? Você sabe identificar uma opinião dentro de um texto? Então vamos iniciar com o fato. Fato nada mais é do que um acontecimento que é de conhecimento de todos, se não de toda a população, mas de boa parcela dela. Esse fato ele poderá ser comprovado cientificamente ou ele poderá possuir provas, mesmo que não sejam provas científicas, ou seja, para que nós possamos identificar um fato dentro de um texto, deveremos observar as evidências deste acontecimento. Como identificar então em um texto quais são as marcas de um fato dentro de um texto? Você deverá, então, identificar a precisão daquele acontecimento. A precisão, ela pode ser identificada através de números, ou seja, de dados estatísticos, e ainda através dos substantivos utilizados dentro do texto. O fato, geralmente, ele serve de sustentação para os seus argumentos e argumentos bastante sólidos dentro de um texto, quando estivermos nos referindo, por exemplo, à escrita de um texto. E a opinião? Afinal de contas, o que é uma opinião? A opinião nada mais é do que a maneira particular de se ver um fato, ou seja, reside aqui, na opinião, a subjetividade, o olhar do outro a partir de um acontecimento. As opiniões, elas podem divergir. Ela diverge também em função, inclusive, de fatores socioculturais. A exemplo do casamento monogâmico. Em alguns países do Oriente Médio, por exemplo, é comum um homem casar com mais de uma mulher. Quais são, então, as marcas de um texto que possui opinião? As marcas de um texto que possui opinião, ela deverá ser constituída através de adjetivação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que dentro de um texto que nós temos uma afirmação com bastantes adjetivos, do tipo bom, ruim, calmo, irritante, quente, algo que é certo ou errado, isso mostra exatamente a opinião do escritor. Uma opinião, ela pode concordar ou divergir com o fato, dependendo da situação. Vou ficar nesta imagem o processo de opinião. Vejam aqui, o que neste texto, a partir deste texto. Se você me diz que esse texto você consegue ver um vaso, você está certo. Se você me diz que você consegue visualizar duas faces, duas pessoas, uma olhando para a outra, você também está certo. Então, observe que esse texto ele se caracteriza com opiniões. Por quê? Porque nós temos pontos de vista. Alguns estão vendo a parte branca, o vaso, outras pessoas estão vendo a parte preta, que são duas pessoas, uma olhando para a outra. Texto 2. Repare aqui nesse texto publicitário, nesta propaganda. Quando nós temos assim, Bayer, se é Bayer, é bom, nós aqui identificamos claramente uma marca de opinião para tentar convencer, persuadir o leitor, o consumidor, de que a marca desses medicamentos ser consumida pelo leitor. Projeto que exige o uso de máscara vai à sanção. Esse texto ele foi publicado no dia 10 de junho de 2020, às 11 horas e 26 minutos. Bom, na realidade o texto jornalístico tem essa marca importante, essa característica importante de apresentar os fatos, não apresentar a opinião do escritor. Observe então aqui a leitura. O projeto de lei PL 1562 de 2020, que obriga a população a usar máscara de proteção facial em ruas, espaços privados de acesso público como shoppings e no transporte público, vai à sanção presidencial. Quando eu leio esta primeira frase, essa primeira afirmação, a gente já percebe que nós estamos nos referindo a um fato e não a opinião. Veja que não tem dizendo aqui que as máscaras são boas, se as máscaras são ruins, para o uso da população. Simplesmente está apresentando o fato, está apresentando o uso da máscara, a obrigatoriedade do uso da máscara.
O texto que modifica a Lei 13.979 de 2020 foi aprovado pelo plenário da Câmara na terça-feira, dia 9, como substitutivo do Senado. A medida vale enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Então, mais uma vez, neste parágrafo completo, nós não identificamos aí uso, por exemplo, de determinados adjetivos qualificando a opinião do escritor. Não está tentando convencer as pessoas disto ou daquilo, está simplesmente apresentando a informação, o fato, o acontecimento verídico que foi a aprovação de um projeto de lei. E se não for cumprida a medida, continua a notícia dizendo: quem descumprir a norma vai estar sujeito à multa a ser definida pelo ente federado. A medida prevê como circunstâncias agravantes a reincidência ou cometer a infração em ambiente fechado. O tema as campanhas publicitárias informando a população sobre a necessidade do uso de máscara, elas passam a ser obrigatórias e não mais uma escolha do Poder Executivo. Reparem que o texto continua sem de fato apresentar nenhum tipo de opinião. O escritor não disse em nenhum momento que trazer certo conforto ou desconforto à população, não é emitido nenhum tipo de opinião nesse texto, apenas apresentada quais são as medidas a serem adotadas. Vocês tenham entendido, vou deixar um texto para que vocês possam analisar e me dizer se aquele texto tem ou não tem, possui ou não possui marcas de opinião, ou se aquele texto possui ou não marcas de fatos. Ok? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau.